pessoal, o nosso assunto então de hoje será funções, tá? Primeiramente, este assunto que nós iremos abordar hoje vai ser uma ideia inicial do que significa uma função, tá? A ideia principal do que é função. No ensino médio, esse assunto volta e será aprofundado bem mais, tá, pessoal? Então, será uma ideia inicial de como nós poderemos representar uma função, tanto em problemas, quanto colocar em gráfico, tá? Então, o que é uma função? Em matemática, é uma relação entre duas variáveis. Lembrando, pessoal, que variável são letras, tá? Nós utilizaremos, então, para representar essa função, as letras x e y. Claro que podem utilizar outras letras, mas normalmente a gente pega o x e o y para representar uma função. Nós pegamos este exemplo de um problema para representar como pode ser utilizada a função nele, tá bom? Então, vamos ver o que é o problema. Um posto de combustível, o preço de cada litro de gasolina é de R$ 4,00. Podemos representar em uma tabela algumas sugestões em relação à quantidade de litros e o valor pago. Então, aqui, pessoal, tem uma tabelinha, né, com alguns exemplos. Aqui, com a quantidade de litros e aqui o valor pago por esses litros. Lembrando que cada litro é R$ 4,00. Então, se eu comprei 1 litro, eu vou pagar 4. Se eu comprei 2, eu vou pagar 8. 3, 12. 4, 16. Se eu comprasse 10 litros, 10 vezes 4, né, vai dar 40. Se eu comprasse 50 litros, 50 vezes o 4, R$ 200. Então, vamos pensar assim, ó. Podemos observar que o preço a ser pago pela gasolina depende da quantidade de litros, certo, pessoal? Se nós considerarmos o preço a ser pago como a letra Y e a quantidade de litros pela letra X, a gente pode relacionar como uma função. O que significa? Significa que o preço depende da quantidade de litros, concordam, pessoal? Nós vimos na tabela. Se eu comprei 1, eu paguei 4, se eu comprei 2, eu paguei 8. Existe uma função entre a quantidade de litros e o preço pago. Então, imaginem que se nós representarmos por y igual a 4x, aqui eu tenho a representação do que está acontecendo com a gasolina. Y é o que eu vou pagar. 4 é o preço de cada litro de gasolina. E o X, pessoal, pode ser a quantidade de litros, certo? Então, vamos imaginar que o preço depende da quantidade de litros, concordam? Ó, onde o Y depende do valor do X. Essa é a ideia de função. A função está sempre interligada, significa que um está em função do outro, certo? Então, como é que a gente poderia utilizar como exemplo? Ó, para 2 litros, se eu representar aqui na função, ó, a funçãozinha vai ser sempre a mesma, y igual a 4x. Se são 2 litros, litros é em relação ao x, né, pessoal? Então, substitui aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Se eu comprasse 10 litros, no lugar do x, eu vou colocar o 10. Então, vai ficar 4 vezes 10 e eu vou pagar quanto? 40. Essa é a ideia inicial de função, certo? As funções, pessoal, elas podem ser representadas em gráfico, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei, é uma ideia inicial, tá? Primeiramente, a gente vai representar somente gráficos de funções do primeiro grau, tá? Vocês vão entender como.
Então, como se representa gráficos no plano cartesiano, né? Que a gente já teve uma ideia do que é um plano cartesiano. Lembrando que para ter um plano cartesiano, a gente precisa marcar pontos. E ponto sempre vai ter o par ordenado x, y, sendo que o x vem primeiro e o y vem depois. É o que eu falei aqui, né? O y, pessoal, em alguns livros, alguns professores também representam como f de x, ou seja, o y sempre vai ser uma função em relação ao x, né? Ele está em função do x, então, tanto posso representar como y ou como f de x, que é a mesma coisa, tá? Então, vamos ao exemplo, tá? Como podemos, então, construir um gráfico de função? Primeira coisa, pessoal, precisamos da função, tá? Para poder representar o gráfico, eu preciso, em primeiro lugar, ter a função. Aqui eu estou dando um exemplo de uma função, y igual a x mais 3, tá? Segundo lugar, eu preciso atribuir valores ao x, isso é muito importante. Eu preciso atribuir valores ao x, pode ser qualquer valor. Eu tenho uma sugestão muito importante, porque eu preciso pegar números próximos ao zero, que pegue o lado negativo e o lado positivo. Então, eu dou sempre essa sugestão aqui, que fica um gráfico legal, passa pela origem e dá para a gente entender o gráfico. Então, aqui eu vou utilizar os números para o x, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nada impede de vocês começarem por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eu sugiro que sempre a mesma quantidade de negativos e positivos, tá? Para que fique um gráfico centralizado. Daí vem, pessoal, a nossa tabelinha. Essa tabelinha é muito importante fazer com muita atenção. O que nós temos que ter na tabela? Aqui eu tenho os valores do x que eu vou sugerir, tá bom? Então, vamos supor aqui, ó, eu sugeri menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui no meio vai estar a minha função, que daí depende da função que é dada, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu preciso descobrir qual vai ser o meu valor do y quando o x vale... Quanto que o x vale aqui? Menos 2. Então, aonde tem o x, eu vou botar menos 2. E o resto eu copio igual. Quanto que vai dar esse y aqui? Tu deve 2 e tem 3, fica com 1 positivo. Pessoal, isso significa que quando o meu x é menos 2, o meu y deu 1. Aqui eu já tenho o primeiro ponto. Viu que legal? Agora vamos para o outro. X menos 1. A mesma função, a função não vai mudar. Aqui só vai mudando o valor do x, né? Então, vamos ver quanto que vai dar o y quando o x é menos 1. Menos 1 mais 3, deve 1, tem 3, fica com 2 positivo. Outro ponto eu já tive aqui. Quando o x é menos 1, o meu y vale 2. Agora, vamos ver x0. É sempre a mesma, ó, o x0, coloco o 0 no x, mais 3, ou seja, 0 mais 3, 3. O meu ponto vai ficar x0 e y, 3. Quando o x é 1, vamos ver. 1 mais 3. 1 mais 3, 4. Outro ponto eu obtive aqui, o 1 e o y, 4. Outro ponto, 2 mais 3. Observem que o único que muda é o x. 2 mais 3, 5. Portanto, o ponto ficou x2 e y, 5. Pessoal, percebam que sempre o x vem no primeiro aqui, par, e no segundo é o y. Essa ordem é importantíssima, não pode errar, tá bom? E, claro, saber substituir corretamente aqui,
pode ter conta de vezes, se tivesse, por exemplo, um 2x aqui, o 2 multiplicaria o x, né? Então, a gente tem que cuidar da operação, tá bom? Bom, depois que eu obtive os pontos, pessoal, chega a hora de nós marcarmos o nosso gráfico. Bom, pessoal, depois de nós encontrarmos os pontos através da nossa tabela, chegou o momento de nós marcarmos estes pontos no nosso plano cartesiano, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Cada ponto, ó, aqui o primeiro é menos 2 e 1. Então, menos 2 no x e 1 no y. Onde é que eles se encontram? Vamos primeiro marcar os pontos. Aqui é o primeiro ponto. Próximo ponto é menos 1 e 2. Menos 1 no x e 2 no y. Aqui está outro ponto. Próximo ponto é 0 no x e 3 no y. Então, 0 no x é aqui, 3 no y é aqui. Próximo ponto é 1 e 4. 1 no x, 4 no y, então, o ponto será aqui. E o próximo ponto será 2 e 5. 2 positivo no x e 5 positivo no y. Percebam, pessoal, que, claro, se nós tivéssemos pego mais pontos para o x, eu continuaria com mais pontos. Mas aqui já é o suficiente para nós fazermos a nossa reta. O que vai acontecer? Agora, eu vou ligar esses pontos aqui, esticando um pouco mais, porque ele continua, né? Então, o nosso gráfico ficou assim. Esse aqui é o gráfico, né, que representa essa função. Que função é essa? Que função é essa? É a função x mais 3. Tá, gente? Então, aqui foi um breve exemplo de uma representação no gráfico de funções. Esse tipo de função, pessoal, sempre vai dar reta, tá bom? Quando essa parte aqui tiver x, somente x, não x ao quadrado, ela vai sempre representar reta, tá bom? Então, é isso.